Olá meus amigos, nessa videoaula vou explorar aqui um pouquinho de como que de fato a área de gestão de pessoas pode revelar sua contribuição estratégica para a gestão do desempenho como um todo em qualquer tipo de organização, em qualquer tipo de contexto de trabalho, quando nós podemos especificamente nos apropriarmos aí da abordagem da gestão por competências. E sempre que nós falamos de competências, especificamente compreendendo aí as atribuições, as abordagens, os enfoques da gestão de pessoas, nós devemos resgatar aquela compreensão da sigla que permeia os processos estratégicos da área de gestão de pessoas, especificamente os processos da área de gestão por competências, dessa abordagem da gestão por competências, que é quando nós estamos nos referindo ao que cada funcionário presente, o que nós conseguimos identificar ali nos nossos funcionários. Estamos nos referindo aos conhecimentos, quando eu identifico o que os funcionários sabem fazer, quando eu tenho uma competência, quando eu apresento algum talento ali, uma contribuição com base nessa apropriação do meu talento, eu preciso saber o que eu tenho que fazer. Até mesmo para planejar uma apropriação de uma competência, eu tenho que saber isso. O que deve ser feito por cada funcionário que está trabalhando ali naquele contexto, naquela organização. Definir o que deve ser feito, o que eu tenho que saber para fazer, é ter exatamente essa condição do conhecimento. E mais ainda, qual é a formação que eu devo apresentar, qual é as informações que eu preciso ter, qual é o nível de domínio cognitivo que eu preciso apresentar, dominar, para saber fazer bem uma tarefa. Além do conhecimento, os nossos funcionários sempre vão apresentar também as suas habilidades. Eu só vou ter competência quando eu consigo conjugar também o meu conhecimento com a minha habilidade. Se o conhecimento refere-se ao domínio cognitivo, essa condição de saber o que tem que ser feito, a habilidade é exatamente a condição de colocar essa informação, de projetar, praticar esse conhecimento, colocá-lo em prática. Não adianta nada eu saber fazer um cálculo de taxa de juros simples ou composto se eu não souber projetar aquela formulinha ali numa HP 12C, ou se simplesmente eu não sei para que serve essa conta, essa fórmula. Eu preciso ter capacidade motora, eu preciso ter essa capacidade instrumental. Como que eu vou, de fato, me apropriar desse conhecimento? Como que eu vou fazer com que esse conhecimento me dê base para, de fato, operacionalizar algo? E mais ainda, saber o que fazer, saber como fazer, não é o suficiente para identificarmos a competência de alguém. Você pode fazer uma breve autorreflexão sua aí, você só vai conseguir identificar uma coisa que você realmente tem por talento quando, além de ter muito clara esse domínio, essa compreensão do que deve ser feito, a condição de que você sabe fazer aquilo, você também apresenta atitude, que é exatamente essa predisposição, essa iniciativa, essa vontade de fazer. Então, sempre que nós falamos das orientações para o capital humano, como que nós vamos empregar aqui as forças do nosso capital humano, as atribuições que as pessoas podem apresentar, a contribuição de cada funcionário, nós estamos falando justamente de nos apropriarmos dessa noção de competências. Cada funcionário vai apresentar ali os seus conhecimentos, os funcionários vão apresentar como que eles aplicam esses conhecimentos, e eu consigo identificar em alguns a maior motivação, a maior livre iniciativa para, de fato, realizar determinadas tarefas. Então, se eu tenho isso como base, eu vou identificar competências nos chás, nos conhecimentos, nas habilidades, nas atitudes que os meus funcionários apresentam, eu também posso fazer uma estimativa de quais são as competências que são requeridas para termos o melhor sucesso aqui na nossa organização. Se eu tenho determinados processos de trabalho que precisam ser realizados, se eu tenho determinadas demandas que devem ser atendidas aqui pela nossa organização, seja uma organização pública, seja uma empresa do setor privado, mas nós temos um propósito, nós temos uma missão a cumprir, e para isso eu já tenho uma estimativa de quais são as competências que nós realmente devemos ter para realizar essa missão, eu tenho condição de fazer até um comparativo. Aquilo que é esperado, as estimativas, as competências que eu espero identificar na minha organização, com o diagnóstico. Quais são as competências que de fato os meus funcionários apresentam? E aí entra uma contribuição definitiva, decisiva da gestão de desempenho. Para eu conhecer quais são as competências que os meus funcionários de fato apresentam, eu preciso avaliar os desempenhos deles. E vai ser justamente nessa técnica da avaliação de desempenho que eu vou conseguir mapear o diagnóstico dos meus recursos humanos, das competências que os meus funcionários apresentam.
Quando eu tenho essa apuração, e mais ainda quando eu faço uma avaliação toda orientada para indicadores, o que eu realmente pretendo, espero identificar ali na minha organização, seja de melhor produtividade, seja de diferencial de know-how, seja de qualidade na forma como esse serviço é prestado, eu tenho também condição de comparar aquilo que eu de fato consegui apurar, aquilo que os meus funcionários de fato apresentam em toda essa sistemática de uma avaliação de desempenho, comparar com o que nós levantamos como expectativas, o que a gente espera ter por competências de fato aqui na nossa organização. Quando a gente faz esse confronto, o que eu já tenho por competências, o que nós esperamos, nós temos aí um mapeamento de competências. Perceba que mapear competências, identificar as competências que ainda não temos ou que reforçar o que já apresentamos, vai ser uma consequência de uma avaliação de desempenho. Disso, a gente vai fazer uma conexão com um outro processo da área de gestão de pessoas. Quando eu comparo as competências que eu tenho, que eu espero, identifico que nós não temos algumas, essas que eu não tenho e que eu já consigo ter uma objetividade, olha, esse é o tipo de competência que a gente realmente precisa vir a desenvolver nos nossos funcionários, a gente tem ali uma condição de levantamento das necessidades de treinamento. É com base nisso que eu vou conseguir especificar quais são as novas competências que a gente ainda possa vir a instruir os nossos funcionários ou que a gente possa reforçar nesses treinamentos de capacitação, nos cursos de capacitação, em programas de educação corporativa, enfim, por meio de alguma aprendizagem que seja oferecida ali na minha organização, para fazer com que os meus funcionários, pelo menos, tentem adquirir essas competências que ainda lhes faltam, né? A gente não diz assim que faltam competências, que os nossos funcionários são incompetentes, não é isso. A gente identifica necessidades de melhoria, como que nós podemos aprimorar o nosso capital humano. Então, com base nas minhas competências, aquelas que eu identifico que existam na organização, aquelas que eu percebo que nós ainda podemos vir a desenvolver nos nossos funcionários, a gente precisa ter sempre orientação para os resultados. Ok, se eu tenho determinadas competências que eu quero vir a desenvolver, temos as estimativas de algumas competências que, de fato, eu quero identificar na minha organização, logicamente que eu tenho que definir essas minhas orientações das minhas competências para os resultados esperados ali de todo o meu negócio, de toda a minha empresa, de toda a minha organização. A partir daí, então, a gente tem como planejar a maneira como nós vamos orientar, como nós vamos conduzir a gestão do desempenho. E quando nós falamos de planejamento, né, a gente tem aí a famosa ferramenta do ciclo PDCA, porque entenda, acabei de dizer, nós não vamos ter um diagnóstico de que os nossos funcionários não tenham competências, não é isso. Eles já apresentam competências, tanto que eles foram contratados, senão nem isso teria acontecido, né? Se a gente realmente puder confiar ali na qualidade de um processo de recrutamento e seleção que já tenha sido realizado, para trazer esses recursos humanos, para trazer essas pessoas para trabalharem na nossa organização. Agora, se eu identifico que há necessidades de aprimorar ou de desenvolver novas competências nesses funcionários, então perceba que nós estamos falando de como nós podemos melhorar os seus desempenhos, quais competências ainda poderão ser desenvolvidas. E aí, quando a gente fala de melhoria de uma maneira geral, a gente tem uma apropriação até mesmo da cultura japonesa, isso é mais contemplado lá na ciência da gestão da qualidade, né? O ciclo PDCA, o ciclo de Deming, o princípio do Kaizen, da melhoria contínua. O ciclo PDCA, em síntese, vem representar exatamente o seguinte: tudo que eu vou prestar ali na minha organização, que eu vou fazer acontecer, eu preciso, né, do P de plan, eu preciso planejar quais são os objetivos do nosso trabalho, o que de fato eu quero melhorar na maneira como os meus funcionários desenvolvem as suas tarefas, apresentam suas performances aqui na organização. A partir do momento que eu levantei essas estimativas, os objetivos que eu realmente quero ver sendo conquistados e os meios para alcançar esses objetivos, definir meu planejamento, nós vamos então partir para a execução, o D de Do. Lembrando, né, que estamos aí no inglês, Plan, Do, Check, Act, justamente porque nós estamos preservando a referência aí do Deming, né, um consultor norte-americano que no pós-Segunda Guerra Mundial foi enviado para o Japão justamente para poder se apropriar, conhecer como que seriam as práticas de trabalho ali naquele contexto. Bom, então o D de Do é eu garantir que tudo aquilo que foi planejado, os objetivos que foram traçados, os meios para alcançar esses objetivos, eles realmente serão desempenhados, serão executados pelos meus funcionários. A partir do momento que eles executam as tarefas, então eu, gestor, vou acompanhar e vou partir para o C de check.
eu vou checar se tudo aquilo que eles estejam fazendo está em real conformidade com aquilo que foi planejado. Eu vou checar quais são as competências que eles estão aplicando, eu vou checar quais competências de fato eles já manifestam, já apresentam, e nesse momento de checar, até mesmo junto com a realização de uma avaliação de desempenho, eu vou conseguir identificar que existem falhas, que existem alguns déficits, alguns gaps. Nem todas as competências que nós havíamos estimado no nosso planejamento, de fato os meus funcionários já apresentam, nem todas as orientações, nem todos os meios, as ações conforme nós definimos, de fato estão sendo desempenhadas. Então, em cima dessas falhas, desses possíveis desvios que eu vou identificar, lógico que não vão ser desvios totalmente determinantes para se perder todo um processo de trabalho, mas aqueles aspectos que eu identifico que é possível melhorar, em cima desses aspectos, eu vou então partir para o A de ACT, ou seja, eu vou agir em cima dessas falhas, desses gaps. Eu vou tentar corrigir aquilo que não for possível corrigir, ou eu vou registrar o que nós precisamos considerar, quais são as características, os indicadores para um próximo planejamento, para um próximo processo de trabalho. Então, em cima dessas informações, eu vou projetar o meu segundo planejamento, que por sua vez vai ser executado, vai ser checado, novas falhas vão ser identificadas e essas informações dessas falhas vão ser determinantes para um terceiro planejamento e assim sucessivamente. Por isso que a gente tem essa ideia de ciclo PDCA, de melhorar continuamente, constantemente, a melhoria contínua. A cada novo processo de trabalho, a cada nova performance dos meus funcionários, eu já tenho uma estimativa do que realmente eles precisam apresentar na sua maneira de realizar as suas tarefas, o que a gente já pode ter como estimativa de como que eles estão melhorando, observar se de fato eles estão melhorando o seu desempenho. Quando eu tenho toda essa sistemática de planejar o que eu realmente quero do meu desempenho, dos meus funcionários, como nós podemos orientar essa melhoria do desempenho, nós temos então como planejar e dar esse suporte para que a gestão do desempenho realmente aconteça da maneira mais promissora. E perceba que a informação base é exatamente quais as competências que eu vou observar sendo aplicadas ao longo de cada novo processo. Então, eu vou planejar todo o meu processo, vou planejar todo o desempenho esperado em cima das competências que eu realmente vejo que os meus funcionários já apresentam ou em cima daquelas competências que eu espero que eles venham a desenvolver. Então, o ponto de partida para o planejamento do desempenho é exatamente definir, como fazer acontecer a coisa certa, o que nós realmente queremos aqui do desempenho dos nossos funcionários, quais são os indicadores que nós já podemos contar e como que nós vamos qualificar metas que de fato trazem diferencial competitivo ali para a minha organização, uma vantagem competitiva, um diferencial estratégico. De todas essas estimativas, de competências que eu quero ver sendo desenvolvidas, de competências que eu realmente quero ver sendo aplicadas pelos meus funcionários na maneira como eles realizam as suas tarefas, ou seja, nos seus desempenhos, quais de fato são estruturantes para um sucesso, para um destaque promissor ali da minha organização. Então, a gente tem que ter capacidade de estabelecer o alinhamento, as competências que nós temos, que nós podemos aprimorar, com as estratégias que sejam definidas em caráter global ali para a minha organização. É exatamente nesse momento que a gente vê o alinhamento da área de gestão de pessoas com a gestão estratégica de toda a organização. A área de gestão de pessoas ela não vai ser unicamente operacional para controlar o que os funcionários estejam fazendo. Ela não vai ser meramente tática, intermediária ou gerencial apenas para gerenciar essa sistemática de como que o trabalho deve acontecer com o uso dos meus recursos humanos, mas sim estratégica para determinar como, de fato, nós temos a consolidação de talentos, de forças através dos nossos próprios funcionários. Então, eu preciso compreender aquilo que é proposto como estratégia geral da minha organização, estratégias globais, para ter uma melhor orientação de como que a gestão de pessoas poderá ter a sua contribuição para o sucesso promissor de todo o negócio. E, logicamente, que esse alinhamento estratégico, essa adequação da gestão de pessoas para trazer o melhor funcionamento de toda a organização, vai partir da análise do mercado, de quais sejam as necessidades dos nossos cidadãos, dos nossos clientes, de todo aquele público externo que é atendido aqui pela nossa organização. Lembrando que a minha organização ela vai existir justamente com base na sua missão. Qual que é o nosso propósito? Por que nós existimos aqui nessa sociedade? O que nós nos comprometemos a fazer? E nós queremos, logicamente, que seja bem feito. Então, se nós temos um propósito geral
para essa sociedade, né? Eu tenho um propósito estratégico para toda a minha organização, eu preciso saber como orientar as realizações humanas para que essa missão seja realizada da melhor forma possível. E a partir daí, nós conseguimos então focar quais são as demandas essenciais, quais são as estimativas que de fato nós devemos nos comprometer a atender de todo o nosso público consumidor ou público usuário dos nossos serviços. A partir dessa análise e dessa especificação de qual que é a principal missão da minha organização, a gente consegue então transformar aquilo que eu analisei dessa sociedade lá fora, desse mercado, quais são as necessidades do nosso público atendido, em orientações estratégicas, né, que vão dar a orientação, o direcionamento aí para tudo que deverá ser feito por toda a minha organização e, logicamente, que vai esclarecer para a gestão de pessoas como que nós vamos garantir as competências que sejam essenciais, né, ter essa orientação de quais competências a gente realmente precisa apresentar aqui para, de fato, promover, estabelecer e garantir um desempenho estratégico a partir dos nossos funcionários para toda a nossa organização. E eu espero que essa análise bem objetiva, temos que saber definir quais competências são esperadas, como nós vamos desenvolver as competências que realmente agreguem valor para o nosso negócio a partir da análise estratégica de qual demanda nós realmente devemos atender, fique bem claro para você entender o propósito principal aí da gestão do desempenho como uma responsabilidade da abordagem da gestão estratégica de pessoas. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado aqui por assistir esse meu vídeo.